Então vamos lá, queridos. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Eu vou fazer alguns apontamentos na medida em que eu for lendo, e depois a gente fecha. Nós estamos nesse mês por conta do tema, de missões nacionais, percebendo nas Escrituras essa verdade: só Jesus Cristo salva. Então eu tenho orado a Deus e pedido textos que fique bem claro que só Jesus Cristo salva. Então por isso nós começamos em Atos com a afirmação de Pedro: não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. O nome. Por isso a primeira mensagem dessa série é o poder do nome de Jesus. E a gente aprendeu tudo o que isso quer dizer, a questão do nome. Depois nós vimos que Jesus estava no monte e ele desceu. E quando ele desceu, ele encontrou um homem com lepra. E ele salvou, ele curou aquele homem daquela enfermidade e também deu a ele perdão dos seus pecados e salvação para a vida eterna. Então nós vimos ali, além de vermos que não há outro nome, só Jesus, disse Pedro. Então nós vimos um homem com lepra. A medicina não podia fazer nada por aquele homem. Naquele tempo não havia nenhum tratamento. A única coisa que a sociedade fazia com aquele homem era afastá-lo do convívio para evitar o contágio. Nada podia salvar aquele homem, mas ele teve um encontro com Jesus e foi curado. Domingo nós vimos um homem na beira do tanque de Betesda, Bet Hesed, a casa da misericórdia. E aí o que nós percebemos? Na casa da misericórdia, ninguém teve misericórdia daquele homem. Mas Jesus chegou e ele foi alvo da misericórdia de Deus. Foi curado. Então, nenhuma crendice, nenhum remédio, nenhuma terapia da medicina poderia salvar aquele homem. Mas Jesus salvou. E agora nós vamos ver essa mulher. Uma mulher de Samaria. Talvez você não perceba a dificuldade só por ela ser mulher e samaritana. Então nós vamos perceber que a situação para essa mulher era impossível. Impossível. Primeiro porque ela era mulher. E naquele tempo, naquela cultura, infelizmente distorcida, não quer dizer que Deus mandava discriminar as mulheres, pelo contrário. A Bíblia é um dos, se não o livro mais antigo da história da humanidade. E na Bíblia, mesmo sendo um livro tão antigo, já tem orientações para respeitar e termos homens e mulheres no mesmo patamar diante de Deus. Ou seja, somos todos pecadores, alvos da graça de Deus. Independente se é homem, se é mulher, Deus em todo tempo preocupado em que as mulheres tivessem acesso a tudo, principalmente a Ele, e ser instrumentos usados por Deus. Então você não vai ver em outros livros religiosos essa ênfase. Nós temos Débora, uma juíza, líder em Israel. Você não encontra em outro livro religioso a presença de uma mulher que liderou e foi instrumento de uma divindade para orientar todo um povo. Só na Bíblia tem isso. O ministério de Jesus é marcado pela presença de mulheres. Sempre tem mulheres. Jesus era o único rabino que permitia que no meio dos seus alunos tivesse mulheres. Então o povo que diz que a Bíblia é um livro machista, que a nossa religião baseada na Bíblia tem orientações para o machismo, não está lendo a Bíblia.
Não está lendo a Bíblia, porque é exatamente o contrário. Apesar da cultura daquele povo ser machista, as Escrituras já apontavam para a quebra desse paradigma. E Jesus foi o cara que mais valorizou as mulheres. Há 2000 anos atrás. Então, esse texto deixa isso bem claro. Essa mulher não tinha acesso ao estudo, porque nenhum rabino ensinava de Deus ou das Escrituras para mulheres. Mulheres não frequentavam as sinagogas, mulheres não podiam sentar em volta dos rabinos, mulheres não podiam trabalhar, nada. E Jesus faz o quê? Chama as mulheres para perto, ensina as mulheres, conversa com as mulheres, quebra todos os paradigmas religiosos, preconceituosos e machistas daquele tempo. E ele faz o que nós vamos ler agora para mostrar que diante dele todos têm o mesmo valor. Mas a verdade permanece intacta. Só ele pode salvar. Então o que o texto está dizendo aí no início é que Jesus foi para a Judéia, já com os seus discípulos o seguindo, a maioria deles da Galileia, e aí as pessoas começaram a aceitar o ensino de Jesus, se arrepender dos seus erros para abraçar a orientação daquele novo rabino que estava surgindo. E para demonstrar isso publicamente, era feito com os batismos. E o povo, não se iluda, gente é gente, desde que o Adão saiu do Éden, vai existir problema por causa de nossa natureza pecaminosa. E se tem um negócio que a natureza pecaminosa aflora, é na questão da competição. Competitividade é uma expressão da nossa natureza pecaminosa. Por isso que o Novo Testamento vai nos orientar a cooperação e não competição. A gente coopera uns com os outros, a gente jamais compete uns com os outros. Não existe irmão que seja concorrente. Não existe igreja concorrente. Não existe ministério, denominação concorrente, porque nós não estamos numa competição. Nós não estamos concorrendo uns contra os outros. Nós estamos correndo na mesma direção, uns com os outros, uns aos outros, uns para os outros. Os mandamentos recíprocos do Novo Testamento estão o tempo inteiro apontando para a cooperação da igreja e jamais competição na igreja. E, meus irmãos, o povo pecador, competitivo, começa a comparar. Ó, o João Batista batizava pra caramba, hein? Depois que apareceu esse Jesus aí, ó, João Batista ficou para trás. Olha como é que o povo está batizando. O rabino Jesus está batizando mais gente. Se bem que não é ele que batiza, ele bota os discípulos para batizar. É a metodologia dele. Ele gosta de delegar as coisas. Porque embora seja o dono de tudo, ele não quer ser o centro de tudo. Ele é tão humilde, tão manso, tão esvaziado da sua glória, que ele não quer os holofotes, mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso. E a gente que não é nada e ninguém, fica querendo ser centro de atenções. Nós somos muito ruins mesmo, fala a verdade. E Jesus saía de cena e botava os discípulos para brilhar. Vai, meus filhos, batiza aí o povo. Aí os pecadores miseráveis igual nós, que gosta de uma competição, começou a criar essa competição. Ó, João Batista batizou tantos hoje. Ó, os discípulos de Jesus batizou mais. Aí foi crescendo aquela competição. É isso que está escrito aí, se você não percebeu. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, era o discípulo, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Olha como é que Jesus é. Gente, eu olho para Jesus, eu fico tão constrangido. Quando eu olho para nós assim, eu me sinto até um pouco bem. Eu falo, não, tem uns crentes aí que é pior do que eu. Não, eu não estou tão ruim assim não. Mas quando eu olho para Jesus, me dá uma vergonha, gente. O pessoal começou a enaltecê-lo.
olha como ele está, ministério dele está bombando mais do que o do João Batista, o primo dele. Em vez de Jesus querer agora se promover com isso, ele faz, então beleza, deixa o João aqui embaixo, vem comigo, vamos embora para o norte. Ele vai para Galileia, ele sai de cena. Por quê? Porque Jesus nunca quer alimentar competição. Competição não é de Deus. E aí Jesus sai de cena e fala, então deixa meu primo batizando aqui embaixo, eu vou batizar lá para cima. E aí ele sobe para Galileia, quase 300 quilômetros de distância, para evitar a competição que o povo estava fazendo. E aí o que acontece? Ele decide deixar a Judéia está embaixo, a Galileia está em cima. O que é que tem no meio? Samaria. Aí o texto no versículo 4 diz, era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Mentira do João, não era necessário. Os meninos bons que nós temos ali na multimídia, vão achar agora aí um mapa. E eles vão botar o mapa da Palestina. É só digitar lá, mapa Palestina nos tempos de Jesus. Eles vão projetar ali e você vai entender o que eu estou falando. A Judéia está no sul, irmãos, embaixo. A Galileia está em cima. Samaria está no meio. Como era o pensamento? Quem está comigo? Quase ninguém. Quem está comigo? A Judéia está no sul, a Galileia está no extremo norte. No meio está a Samaria. Do lado de cá tem o mar Mediterrâneo. A faixa de Gaza aqui, ó, faixa litorânea. Do lado de cá tem o rio Jordão, no meio. Para o lado de cá tem a cordilheira, as montanhas, chamada Transjordânia, que estão depois do Jordão. Mas passada as montanhas, você tem o extremo leste da Palestina, que também dá acesso à Galileia. Então, para sair da Judéia e ir para a Galileia, não era necessário passar por Samaria. Dá para passar pelo litoral, que era o caminho que os judeus faziam, exatamente para não correr o risco de encontrar samaritano pelo caminho. Uma treta que começou lá com Salomão, evidenciada mais ainda no Roboão, e se estendeu, e 900 anos depois virou uma grande crise, judeus contra samaritanos, principalmente depois da divisão dos reinos, e da maneira como cada região lidou com a palavra de Deus. Então a mentalidade deles era assim, ó, a Judéia estão os crentes, judeus que voltaram da Babilônia e reconstruíram os muros, as casas e principalmente o templo. Então judeu é crente. No meio do caminho, os samaritanos são os desviados. Eles são descendentes de Israel, assim como nós, são parente nosso, mas as 10 tribos do norte, quando foram invadidos pela Assíria, eles não se preocuparam em voltar a ser o reino do norte, e principalmente por conta da extrema idolatria na região de Betel, eles passaram a ser considerados uns desviados. E a Galileia é a Galileia dos gentios. Aí, ó, os meninos acharam um mapa. Isso aí está nos dias de hoje, né? Seria bom nos tempos de Jesus. Mapa Palestina nos tempos de Jesus. A primeira imagem que vier, bota. Mas está dando para você perceber. Ó, Jerusalém está aqui embaixo. Ali, ó, Belém, Hebrom, tudo isso é o sul. Onde hoje está ali, ó, Cisjordânia, ali é a região da Samaria. Lá em cima, lá, ó, Janim, Adeira, Nazaré, lá em cima, ó, o mar da Galileia. Então a Galileia está lá para cima. Então embaixo é Judéia, no meio é Samaria, lá em cima é a Galileia. O texto está dizendo, era necessário passar por Samaria. Não era uma necessidade geográfica, irmãos. Não era. Vou te dar um exemplo.
Vamos supor que nós estamos aqui no Itaim e queremos chegar no centro de São Paulo. Aí eu digo para você, é necessário passar pelo bairro da Penha. É verdade isso? É uma verdade, mas não é absoluta. Ou seja, pode passar pelo bairro da Penha, mas você pode passar por outros lugares. Não passar pela Penha e ainda assim chegar ao centro de São Paulo. Você pode pegar a Ayrton Senna e entrar na Marginal lá na frente. Você pode ir por dentro dos bairros aí, passar por Itaquera, não sei por onde, vazar lá por baixo. E não passa pela Penha. Se você não quiser, você não passa pela Penha. Então suponhamos que o povo de Itaim não se dá bem com o povo da Penha. Um não quer encontrar o outro. Se você é do Itaim e você não quer ver ninguém que mora na Penha, toda vez que você vai no centro de São Paulo, ou você passa pela Ayrton Senna, ou você passa lá por baixo, mas você evita passar pela Penha. Era isso que os judeus faziam. Aí o João escreve e diz assim, era necessário passar por Samaria. Preste atenção nisso. Não era uma necessidade geográfica. Gente, que Google é esse que vocês estão pesquisando esse mapa, hein? Palestina nos tempos de Jesus. Não é possível que vocês não estão achando. Foi só eu elogiar, tá vendo? Não falei para vocês que eu estava com medo de elogiar? Tá bom. Aqui embaixo ali, ó, Judéia. Tá dando para ver ali, Judéia, ó, Jerusalém, Judéia. Um pouquinho acima, Samaria, lá em cima, lá ó, no laranja, lá, ó, Galileia. Então está vendo aqui, ó, saindo da Judéia, das imediações de Jerusalém, você pode ir para Jope, que era onde tinha um porto no litoral, e seguir por Cesareia e acessar a Galileia lá por cima. Ou você podia sair, passar aqui ó, por Chipre, dar a volta ali, por trás da Pérea, Gerasa, e sair na Decápolis e acessar a Galileia por fora. Não era necessário passar por Samaria. Não geograficamente falando. Portanto, a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é verdade. O João, quando escreveu, era necessário passar por Samaria, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Então, se eu estou olhando o mapa e estou vendo que não é uma necessidade geográfica, então qual é essa necessidade? E a necessidade é missional. Preste atenção nisso. O texto está dizendo que era necessário passar. Se a gente está olhando o mapa e está vendo que não é necessário, então não é uma necessidade geográfica, é uma necessidade missional. O que o João botou aqui, muito provavelmente é o que ele ouviu de Jesus. O que é que ele ouviu de Jesus? Algo parecido com: Senhor, nós vamos para Galileia, o senhor tem certeza que a gente vai passar em Samaria? Sim, é necessário passar por Samaria. Não, Senhor, não é necessário. A gente pode ir pelo litoral, ou a gente pode ir pela Transjordânia. A gente pode passar lá por trás. Talvez o senhor morando muito tempo lá na Galileia, não veio muito aqui para a Judéia, o senhor acha que é necessário passar por Samaria. Mas não, os judeus fazem dois caminhos, ou vai pelo litoral ou vai depois das montanhas. A gente não passa na Samaria não, Jesus, porque judeu não se dá com samaritano. E aí eu fico imaginando Jesus respondendo: mas quem disse que a necessidade é geográfica? É uma necessidade missional. Tem uma mulher me esperando em Samaria. Eu preciso ter um encontro com ela, porque só eu posso salvá-la. Às vezes a gente fica muito preso à geografia, né, irmãos? Olhando os mapas da vida e imaginando: isso não vai acontecer, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Mas quando Deus tem um propósito, não adianta fugir. Ele cumpre o seu propósito. E a necessidade então se fazia presente, a necessidade de encontrar aquela mulher. Assim, versículo 5, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar.
perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. As versões mais antigas diz, era a hora sexta. Então, se na sua Bíblia está escrito hora sexta, é porque o dia do judeu começa às 6 da manhã. Então, 6 mais 6, 12. 12 horas é a hora sexta, meio-dia. Por que é que o João está falando o horário do negócio? O que é que isso é relevante na história? Extremamente relevante. Por quê? Porque ninguém vai buscar água num poço meio-dia, meu irmão. Meio-dia o sol está na muleira. Meio-dia é quente, ainda mais na Samaria, que é uma região extremamente desértica e quente. Ou você vai de manhã bem cedinho, ou você vai no final da tarde. Você não vai carregar vaso de água na cabeça num sol de meio-dia, num lugar deserto, com areia e pedra e um calor de 50 graus. Todo mundo ia ou de manhã ou de tardezinha. Aí o texto diz, era meio-dia. Por quê? A gente vai lendo o texto e percebe, ó. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Qual é a constatação óbvia? Vou dar uma descansada aqui, pegar uma aguinha desse poço, para a gente seguir viagem. É meio-dia, ninguém vai vir aqui agora pegar água. Está muito calor. Mas espera aí, está vindo uma mulher ali. Qual é o problema que levou essa mulher a vir tirar água meio-dia? Porque me parece que ela não está querendo encontrar com ninguém. Me parece que ela está vindo meio-dia, porque ela sabe, meio-dia é o horário mais vazio do poço. Essa pessoa está fugindo do encontro. Ela pode fugir do encontro de todos, mas ela não conseguiu fugir do encontro que estava marcado nos céus. O encontro que ela deveria ter com Jesus. Meu irmão, você pode fugir de tudo que você quiser, mas do propósito de Deus para a sua vida, você não consegue fugir. Se você fugir dele, ele corre atrás de você. Se você fugir dele, ele te alcança. Se você negar ele, ele te toma. Nem que você vá parar na barriga de um peixe. Mas Deus te joga exatamente onde Ele quer que você esteja. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade. Aliás, nisso veio uma mulher tirar água e Jesus disse, me dá um pouco da água aí, dona. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O poço ficava no deserto. Perto dali, o centro da cidade de Sicar. Então chegaram ali, meio-dia. Vamos dar uma descansadinha, né? Chegamos mais ou menos no meio da viagem. Ainda falta mais metade para chegar na Galileia. Então vamos dar uma descansada aqui, Jesus. O senhor espera aqui no poço. Nós vamos ali comprar um pão ali e já voltamos. Jesus, beleza, paradinha para o lanche. Nisso vem a dona, com um vaso de barro na cabeça, que ia pegar água. E aí a mulher chega no poço, extremamente constrangida, envergonhada. Até nesse momento da leitura a gente não sabe da história dessa mulher, mas para quem já leu o texto todo sabe qual é a realidade dessa mulher. Uma mulher que teve vários maridos e o que ela estava morando no momento nem era seu marido oficialmente falando. Ela estava rejeitada, alvo de preconceito da sociedade. Uma mulher com vários maridos. Se hoje em dia, meu irmão, na nossa cultura, século 21, uma mulher que teve vários maridos é alvo de preconceito, imagina naquele tempo. Por isso que ela está indo meio-dia, porque ela não quer ver ninguém, porque tudo que ela vê nos olhos é preconceito, difamação, é desprezo. Ninguém trata aquela mulher com dignidade. E aí ela chega, percebendo que tem um homem. Rapaz, está funcionando bem o subwoofer. Então, ela chega no poço, tem um homem lá.
Você acha que ela vai chegar e, oi, bom dia, tudo bem? Vou pegar uma aguinha aqui, dá licença. Ela já abaixa a cabeça, ela já chega toda envergonhada, porque mulher não fala com homem em público. Ela percebeu que ele estava naquele poço, então provavelmente ele está subindo, vindo da Judéia, passando por ali. Pelo jeito dele, ela talvez pôde constatar, ele é um judeu. Então judeu não fala com samaritano, homem não fala com mulher. Então ela chega de cabeça baixa, evitando o contato visual, e vai lá tirar a aguinha dela, porque ela precisa de água para beber, para fazer comida, para fazer as coisas dentro de casa, lavar as roupas. E aí ela, fugindo do contato, morrendo de vergonha, porque ela já era alvo de muito preconceito, aí o homem, ao invés de olhar para ela com preconceito e discriminá-la, pede a ela um favor. Me dá um golinho dessa água, por favor, aí. Você pode imaginar a profundidade relacional, a profundidade humana que tem nessa cena aqui? Olha isso, a mulher envergonhada, constrangida, fugindo do contato visual. Porque na cultura e na cabeça dela, o homem é melhor que ela, o judeu é melhor do que ela, porque ela é samaritana. Então ela está lá no fundo do poço. E aí aquele homem, ao invés de se colocar numa posição de superior a ela, olha isso aqui, gente, pelo amor de Deus, se isso aqui não te encanta, eu não sei se o que bate aí no seu peito é um coração. Ao invés daquele homem judeu, rabino, cheio de discípulos, bombando no ministério, batizando um monte de gente, ao invés dele se colocar na posição de superior, ele se coloca na posição de inferior a ela, ou seja, eu preciso de você, você pode fazer um favor para mim? Eu estou com sede, já que você está pegando água, você pode me dar um golinho? Ela que teria que pedir, mas é ele que pede. Olha como Jesus é, irmãos. Esvaziado de sua glória, pedindo favor a uma mulher adúltera, samaritana. Você pode imaginar quantos paradigmas Jesus está quebrando só nessa frase? Me dá um copo d'água para uma mulher promíscua em Samaria. Isso não aconteceria nunca. Nunca. A cultura não permitiria, a religião não permitiria, as regras sociais não permitiriam, ou seja, nada podia salvar aquela mulher, mas Jesus pode. Jesus não olhou para nada, só olhou para a necessidade daquela mulher. Ela precisa ser perdoada, ela precisa ser salva, por isso que era necessário passar por Samaria. Sabe, irmãos, todos nós temos uma Samaria na nossa vida. Aquele lugar deserto, que a gente tem dificuldades e que a gente se sente menos do que os outros. Mas quando Jesus chega nesse lugar, Ele traz de volta a dignidade. Ele traz a honra, o respeito, o valor que a gente acha que não tem. Toda Samaria, quando recebe Jesus, volta a ser alvo da graça de Deus. Então não se preocupe com as Samarias da sua vida, Jesus também vai passar por lá. E quando Ele passar, Ele vai restaurar todas as coisas. Aí a mulher não entendeu nada. Versículo 9. Como, olha só a indagação dessa mulher, gente, ela faz a pergunta óbvia. Como sendo o Senhor, homem, um judeu religioso, pede água a mim, que sou mulher e samaritana?
O que está acontecendo aqui para eu entender? Das duas, uma. Ou o senhor não é homem, não é judeu, ou eu não estou entendendo. Porque um homem judeu jamais puxaria assunto comigo. Quanto mais me pedir um copo d'água. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, era você que me pediria, e eu te daria água viva. Água viva aqui, irmãos, a gente deu uma metaforizada nesse negócio de água viva, e a gente às vezes não entende muito bem. Então calma que não é tão místico quanto você pensa, não. Água de poço é água parada. Então, na linguagem judaica, a água de poço é água morta, porque está parada. A água do rio, que a gente chama de água corrente, para o judeu, na sua linguagem, no hebraísmo, é água viva. Então, o rio tem água viva. O poço tem água morta. É tudo H2O. Tudo mata sede, tudo faz comida, tudo lava roupa. Só que a água viva do rio dá a ideia de mais saúde. Não parece mais saudável a água de um rio que corre do que a água parada de um poço? Então, no espaço imaginário do judeu, a água de um rio corrente tem mais valor do que a água de um poço parado. O que Jesus está dizendo é, primeiro, literalmente, o que ele está dizendo é, você só tem acesso à água de poço, água morta. Mas eu acabei de vir da Judéia, e estava batizando no Rio Jordão, os meus discípulos, onde o meu primo costuma batizar lá. Então, eu vindo lá de baixo, poderia ter trazido água viva para você. E você só tem acesso à água morta. Aquela mulher está entendendo isso. Então esse homem tem acesso ao Rio Jordão, acesso que eu não tenho. Só que, por trás dessas palavras, Jesus está dizendo o quê? Sua vida está como a água desse poço, morta. E se você conhecesse o dom de Deus, quando você chega em Atos 2 e Pedro termina de pregar, aí o povo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eles estão bêbados, não sei o que, pererê, parará. E aí Pedro prega, porque foi como disse o profeta, Aí o povo pergunta, e eu acho isso maravilhoso, que não é Pedro que faz o apelo, é o povo que faz o apelo para Pedro. E nós, que faremos? Aí o Pedro, arrependam-se e sejam batizados para que recebam o dom de Deus. Aí lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, o Novo Testamento fala de dons de Deus. Portanto, essa é a diferença de dom e dons. Dom de Deus no singular aponta para a salvação, vida eterna. Dons de Deus aponta para a capacitação de Deus, para a edificação da sua igreja e avanço da sua obra. Então Jesus está dizendo, se você fosse crente, se você tivesse recebido a salvação, você já estaria viva, como a água de um rio. Mas como você ainda não me conheceu, então sua vida está como a água desse poço, morta. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde? E o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Está vendo que a mulher está pensando na água do rio? E não na verdade espiritual que Jesus está trazendo. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Porque esse foi um poço que o Jacó furou. Jacó é o Israel, pai daqueles 12 meninos.
E toda a nossa nação, seja samaritanos ou judeus, somos todos descendentes desse homem. Israel, ele é o cara nosso. Nossa nação, nosso país, o nosso povo recebe o nome dele. Então ele é o cara. Ele furou esse poço. Toda vez que eu bebo da água desse poço, é como se eu estivesse bebendo do legado que Israel deixou para nós. Israel, Jacó. Porque Israel na Bíblia não é um país, irmãos. Israel na Bíblia é um homem. O Jacó. Então aquela mulher está dizendo, eu estou bebendo água, ou seja, eu estou ingerindo do legado de Israel. Quem é você? Mais importante que Israel? O nosso Pai que nos deu o poço do qual Ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu, quem beber desta água, ou seja, do legado de Jacó, a velha aliança, o cumprimento das regras, a religiosidade, quem beber dessa água, se sente bem por um tempo, mas depois volta a ter sede. Ou seja, a velha aliança com todas as suas orientações satisfazem por um tempo, mas a pessoa dormiu, acordou, já era. Eu estou oferecendo para você a nova aliança, que não foi feita em tábua, mas vai ser feita com o meu sangue. A nova aliança, porque se você crê em mim, eu posso te salvar, você vai ter a vida eterna. Jacó não pode te salvar, só eu posso te salvar. Conhecimento da lei, a prática da lei, a obediência à lei, isso é tudo muito bom, mas isso não te salva, minha filha. O que te salva é se você crê em mim, porque sim, minha filha, eu sou maior do que Israel, porque antes do Israel nascer, eu já era Deus, estava com Deus, desde a eternidade tudo que foi feito por meio de mim se fez. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui caiu a ficha da mulher. Eita, ele não está falando nem de poço, nem de rio, ele está falando é da minha vida. Porque é assim que Jesus faz. A gente começa a contar as histórias dele e a gente acha que a gente está falando da história que Jesus contou, de uma parábola. Sobre o que está falando aí? A história de um pai que tinha 2 filhos e um saiu e foi embora e tal. E a gente fica, legal essa história, legal essa história, legal essa história. Até que de repente cai a ficha. Eita, essa é a minha história. Aí a gente lê que Jesus estava no alto e desceu e curou o homem da lepra. A gente acha que é uma história medicinal. Olha como Jesus curou uma lepra. Aí de repente a gente percebe, não, mas tem uma área da minha vida que eu também sou leproso. Eita, então essa é a história da minha vida. E puf, cai a ficha. Aliás, preciso parar de usar essa expressão que ela é anacrônica. Ou seja, ela está fora de época. Não é mais cai a ficha, é terminou o download. Então você está ouvindo as histórias de Jesus, da Bíblia, e você vai achando que a história é de Davi, que a história é de Jacó, que a história é da mulher samaritana, até que num determinado momento faz o download e você fala, eita, é a minha história. E deu o download na cabeça daquela mulher, e ela disse, versículo 15, Senhor, então eu quero dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precisa vir aqui mais buscar. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte. Agora ele acaba de quebrar todos os paradigmas possíveis. Qual é o paradigma que ele está quebrando aqui? Você não pode dar nada à mulher de alguém, fora da presença desse alguém, isso é desrespeito. É como eu, que às vezes chego para fazer visita, e sou recebido pela mulher da casa. Ô pastor, vamos entrar. Mas o fulano está aí? Não, está chegando, pode entrar. Não, vou esperar ele chegar. Entendeu ou não?
É desrespeitoso a mulher de alguém ficar com você numa situação que promove intimidade. Não é bom nos colocarmos nessa situação. E Jesus sabia que aquela mulher não tinha marido, ela ficou com um monte, e estava ficando com um que não era marido também. Mas Jesus, apesar disso, botou ela num patamar de mulher digna de respeito. Vai chamar seu marido. Aí a mulher se sentiu honrada. Gente, eu nem sou casada. Eu já tive um monte de homem. Aqui na Samaria todo mundo me conhece. Por isso que eu vim aqui meio-dia, que eu não quero encontrar com ninguém. Porque todo mundo conhece minha vida e eu não tenho moral com ninguém. Aí vem esse homem da Judéia, que não devia estar falando comigo, me pede água e agora está me tratando com respeito, mandando eu chamar meu marido. Nunca fui tratada com tanta dignidade. É o que passava no coração daquela mulher naquele momento. E aí a mulher respondeu: eu não tenho marido. E aí Jesus: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse agora que você está, não é seu marido. O que você disse é verdade. Aquele homem que você mora e se deita com ele, eu sei que ele não é seu marido. Aí a mulher já deu um passo para trás e falou: eita, o senhor é profeta? Como é que o senhor sabe que o homem que eu estou não é marido? Como é que o senhor sabe que eu já tive 5? Como é que o senhor sabe disso? Você é profeta? O que é que Jesus responde? Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês, samaritanos, dizem que... Aliás, a mulher falando, né? Eu sei que o senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam aqui nesse monte chamado Gerizim, onde Jacó adorava. Lá em Samaria, em Bet-El, a casa de Deus. E vocês, judeus, lá de baixo, dizem que o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém. E nós nos dividimos e por isso enfraquecemos. Um povo achava que era Jerusalém, porque o Salomão construiu o templo lá. E o outro povo achava que era Samaria, porque o Jacó adorava aqui em cima. E afinal, Israel é o nosso pai. Não interessa o que o Davi e o Salomão fizeram. Se eles foram escolhidos lá da tribo de Judá, eles não deveriam ter construído templo nenhum em Jerusalém. O templo deveria ser em Betel, porque era aqui que o Israel adorava. E aí eles brigavam sobre o lugar certo de adorar. E como é que Jesus responde? Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque o Messias prometido virá de Belém, Efrata, uma das pequenas cidades da tribo de Judá. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Jesus está dizendo, não é nem Gerizim, nem Jerusalém. Não é sobre o lugar, é sobre a maneira que você adora. Você pode estar em Jerusalém, se não for em espírito, se não for de verdade, não vale nada, bate no teto e volta. Pode ser lá em Betel. Eu vou fazer aqui em Betel, porque é aqui que o Israel adorava. Aqui que é o lugar que os nossos antepassados... Então, se não for em espírito, se não for espiritual, e se não for de verdade, não adianta. O que Jesus está dizendo é, acabou esse negócio de lugar. Agora você pode adorar onde você estiver, porque você tem acesso ao Pai. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias. Estou aqui falando com você, você ainda não entendeu? Sabe, às vezes a gente fica de culto em culto, de evento em evento, de conversa em conversa, e Jesus está falando o tempo inteiro, e a gente não percebe. Eu queria tanto que Deus falasse comigo, mas já não está falando não, irmão.
Ah, eu queria tanto que Jesus viesse e fizesse uma obra na minha vida, mas já não fez não. Você não está percebendo, mas já está acontecendo tudo aí. A mulher só não percebeu, mas o Messias estava diante dela. Naquele momento chegaram os discípulos, se admiraram ao ver falando com a mulher. Começou os discípulos religiosos, escandalizados. Meu Deus, uma mulher samaritana, misericórdia, o que Jesus está fazendo? Ele não pode falar com mulher, muito menos samaritana. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela? Se escandalizaram, mas ficaram quietinhos. Ele é o mestre, eu sou o aluno, ele deve saber o que ele está fazendo. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, o vasinho de barro que ela foi pegar a água, deixou o seu cântaro. Olha essa frase, só essa frase dava uma outra mensagem. Deixou o seu cântaro e foi à sua cidade dizer ao seu povo: venham e vejam o homem que veio para nos salvar. A mulher achou que o que ela precisava era de água para o seu cântaro, mas na verdade o que ela precisava era de salvação para a sua alma. Porque Jesus, ele faz assim, ele enxerga a nossa real necessidade. A real necessidade. O cara é paralítico, pegue sua maca e vai embora. Seus pecados estão perdoados. Não é isso que o pastor Zéas pregou 2 domingos atrás? Pega sua maca e vai embora. Seus pecados estão perdoados. Espera aí, mas o cara pediu para perdoar pecado ou queria ser curado da sua paralisia? Não, Jesus fez os dois. Por quê? Porque Ele quer fazer o que a gente realmente precisa. E às vezes a gente fica falando: eu preciso de um emprego. E Jesus está dizendo: não, você precisa é confiar mais em mim. Eu preciso daquele dinheiro. Não, você precisa é confiar na minha providência. Eu preciso dessa situação. Não, você precisa é se apegar em mim. Quando eu for o seu prazer, você terá tudo o que precisa, porque sendo o seu pastor, nada vai te faltar. Deixou o seu cântaro e virou uma missionária imediatamente. Só pode fazer missões quem vai para o seminário. Só pode fazer missões quem estuda teologia. Só pode fazer missões quem sabe a Bíblia toda. Para falar de Jesus você tem que saber muito. A mulher acabou de converter. E o que ela fez? Foi para a cidade falar com o povo: venham e vejam aquele que me salvou. Todo genuinamente salvo tem nos lábios a mensagem que só Jesus Cristo salva. Vou repetir para você postar essa, que essa veio quentinha. Todo verdadeiro salvo por Jesus tem nos lábios a mensagem que só Jesus Cristo salva. Eu me lembro da quarta-feira à noite, chuvosa e fria igual essa. Outubro de 1998. Saí da Igreja Batista Central em Volta Redonda, acreditando: Deus é o Pai que eu preciso. Entendi, eu sou esse filho pródigo aí, baixou o download lá e eu falei: eita, que essa história não é nada de um homem que tinha 2 filhos, essa história é minha. Eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar para Deus, eu preciso, larga a borboleta. Pronto, foi embora. Era morcego? Vai saber. Vai com Deus. E aí eu saí na quarta-feira à noite da Igreja Batista Central em Volta Redonda e fui para casa. No outro dia de manhã eu fui para a escola. Ao meu lado sentava o Dimitri. E eu sentei lá, não saí para o recreio. Estava lá com o meu livrinho Mais Importante é o Amor, que é o Novo Testamento parafraseado. E eu não fui para o recreio, eu estava ainda muito impactado com o que tinha acontecido na noite anterior. E o Dimitri também não saiu para o recreio, porque tinha um problema, que ele não gostava de sair. Ele estava vivendo um momento, o pessoal estava fazendo muito bullying com ele. E ele ficou dentro da sala no recreio, e eu fiquei também, porque eu não queria sair para não cair em tentação. E aí
eu lendo o livrinho, daqui a pouco eu olhei o Dimitri do meu lado, não tinha feito nem 24 horas que eu tinha aceitado Jesus. Eu olhei para ele e falei: Dimitri, quando você morrer, você vai para onde? Aí ele falou: vou para o cemitério. Falei: não, rapaz, porque as pessoas não percebem a espiritualidade na nossa fala, enquanto o Espírito ainda não está iluminando a mente deles. Aconteceu com a samaritana, aconteceu com a gente, aconteceu com o Dimitri. Acha que estamos falando de coisas do primeiro andar. Mas a gente que é muito espiritual fala das coisas do segundo andar, às vezes as pessoas não entendem. Então às vezes é melhor a gente, sabe, descer dessa nossa espiritualidade demais e falar numa língua que o povo entenda, irmãos. Porque se não entender, não crê. E se não crê, não salva. E aí eu falei: não, Dimitri, eu estou perguntando, você vai para o céu ou para o inferno? Aí ele falou: não sei. Eu falei: então você precisa aceitar Jesus, porque Deus é o Pai que você precisa. E aí repeti a mensagem todinha para ele. Vamos na igreja comigo domingo? Ele falou: vamos, porque naquele tempo a gente aprendia que para converter tem que ir na igreja, levantar a mão e ir lá na frente. E eu demorei, mas depois que eu descobri que não precisa negócio de mão, negócio de templo, negócio de frente. Por quê? Porque não é nem em Jerusalém, nem em Gerizim, é em espírito e em verdade. Onde a pessoa estiver, se ela abrir o coração para Jesus, ela recebe a vida eterna imediatamente. E o Dimitri foi para a igreja, e vida que segue, louvado seja Deus. A mulher virou uma missionária, chamou todo mundo para ver Jesus. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam: mestre, coma. O senhor está com fome? A gente andou da Judéia até aqui, quase 100 quilômetros já, Jesus. Compramos um pãozinho ali, come por favor, nós estamos preocupados com sua saúde. E ele disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer: será que alguém trouxe alguma comida para ele? Será que alguém chegou antes da gente? A minha comida, declarou Jesus, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu até esqueci que eu não tinha comido. Por quê? Porque eu estou executando a minha missão. Era necessário passar por Samaria para poder salvar essa mulher. A mulher foi salva, acabou de virar uma missionária, está trazendo mais gente para eu salvar. Você acha que eu vou lembrar do pão que eu não mastiguei? E às vezes nós somos assim, irmãos, preocupados com tantas coisas. Ah, mas eu não comi, eu tenho que comer. Mas já é mais de 9 horas, eu tenho que ir embora, que amanhã eu trabalho. Olha, mas tem tal coisa assim, assim. E a gente fica preocupado com as coisas aqui do primeiro andar, achando que são elas que vão nos satisfazer. E Jesus está dizendo: é importante ter o pão, mas nem só de pão. Sabe aquele prazer que dá quando você come uma comida gostosa? Pensa aí na sua comida preferida. E com isso eu encerro. Pensa na sua comida preferida. Pensou? Imagine que você vai chegar em casa agora, ela vai estar lá prontinha, preparada, fresquinha, te esperando. Aí você vai pegar a sua preferida, vai dar uma garfada, uma colherada, não sei, vai botar na boca, mastigar. Quando você engolir aquele pedaço, sabe esse prazer que você tem? Jesus está dizendo: esse mesmo prazer é quando a gente cumpre a nossa missão. Deus te criou com um propósito. Quando você começar a viver esse propósito, todos os dias, a sensação vai ser de estar comendo sua comida preferida o tempo inteiro, porque não tem prazer maior do que cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Ah, pastor, eu não estou muito satisfeito na minha vida. Ah, eu não me sinto realizado.
Eu não me sinto saciado. Às vezes eu sinto assim um vazio. Às vezes eu sinto assim que, poxa vida, sabe, os dias vão passando e uma coisa assim, sabe, parece que não satisfaz. Experimente cumprir o propósito para o qual você foi criado. Experimenta isso. Pastor, eu não sei para que eu fui criado. Então bate um papo com Jesus. Jesus, por meio do Senhor, tudo que foi feito se fez. Se eu estou nesse mundo é por causa do Senhor, o Senhor que me fez. Então eu preciso que o Senhor me diga, o Senhor me fez para quê? Quando Ele te respondeu, te fiz para isso. Por favor, em nome dEle eu te peço, faça isso todos os dias da sua vida, e você nunca mais vai sentir falta de nada. Sabe, irmãos, são 9h16, quase 17, nesse frio de São Paulo, chovendo, eu aqui suando, olha só para você ver. E se eu pudesse, eu ficaria aqui até amanhecer o dia. Sair aqui pelo 4 afora, e 5 e 6 de 7, e ia terminar o Evangelho de João, e Atos, e o que viesse pela frente. E é como se eu estivesse comendo a minha comida preferida a noite inteira. Por quê? Porque quando eu estou aqui, fazendo o que Ele me criou para fazer, é onde eu me sinto plenamente satisfeito. Eu troco isso aqui por qualquer coisa nesse mundo. Qualquer coisa. Comida, bebida, prazer, tudo. Dinheiro. Pode botar um saco de dinheiro ali. O que você prefere? Pegar o saco de dinheiro ou virar à noite e continuar falando do livro? Esquece o dinheiro, vamos continuar no livro aqui. E por isso que a gente fica pela vida sem realização, sem alegria, sem felicidade, sem brilho no olho. Por quê? Porque a gente vai fazendo o que dá para fazer. Mas Deus não criou a gente para fazer o que dá. Ele criou a gente para cumprir o propósito que Ele designou para nós. Só Jesus Cristo salva. Essa mensagem foi anunciada àquela mulher. E imediatamente ela foi anunciar a outros também. Por isso que nós fazemos missões. Por isso que nós estamos pregando com esse título e com essa ênfase. Porque a igreja só vai ficar satisfeita, plena. A igreja só vai ficar alegre, feliz, se ela cumprir o seu propósito. E o propósito da igreja é expandir o reino de Deus na terra. Portanto, uma igreja que não é missionária deixou de ser igreja. A gente se reúne para aprender, para se preparar, para quando a gente sair, a gente fazer a missão de Deus. É necessário você passar por Samaria. Qual é a sua Samaria? Qual é o lugar que você evita? Qual é a pessoa que você evita? Eu tenho aquela pessoa, eu gostaria de falar de Jesus para ela, mas ela é uma pessoa difícil, uma pessoa ignorante, uma pessoa sem educação, eu tenho até medo de falar a maneira como ela vai reagir. Isso aí é a sua Samaria, irmão. Lugares e pessoas que a gente evita. E Jesus está falando, é necessário passar em Samaria. É necessário falar, é necessário fazer. Porque tem um monte de mulheres samaritanas nos poços da vida, esperando os discípulos chegarem com a mensagem de que só Ele salva. Todo cristão é um missionário. Se não é missionário, talvez não seja cristão. Ou é um missionário ou é um mentiroso. Todo cristão, se não é um missionário, é um campo missionário.
E você precisa sair daqui nessa noite respondendo essa pergunta: você é um missionário ou você é um campo missionário? Porque se você sair daqui e não falar, então nós vamos falar para você, porque você está precisando é ouvir. Cumpra a sua missão e nunca mais você sentirá falta de nada.